Se eu tivesse direito a 3 desejos mágicos, com certeza eu pediria os 3 presentes que esses 3 irmãos ganharam nesse conto. Era uma vez um homem que morava num vilarejo remoto com seus 3 filhos. O maior bem da família era uma cabra, então o pai fazia questão de que essa cabra fosse muito bem alimentada. Um belo dia ele pediu que o filho mais velho levasse a cabra para pastar. Então ele procurou por toda parte e viu que no cemitério, perto do vilarejo, existia um cantinho ali com um punhado de ervas que pareciam absolutamente nutritivas. Então ele levou a cabra ali, ela comeu até não aguentar mais e então ele perguntou: "E aí, cabra, está satisfeita?" E a cabra respondeu: "Ai, eu não aguento mais, não passa mais nenhuma folha." "Ótimo, então vamos embora." Quando eles chegaram ao vilarejo, ele alegremente amarrou a cabra no estábulo e o pai então foi lá na cabra, fez um carinho na cabeça dela e perguntou: "E aí, cabrinha, se alimentou?" "Não, eu tô morrendo de fome, eu não comi nada, nenhuma folhinha." O filho mais velho ficou espantado e o pai, muito bravo: "Onde já se viu? Eu te mandei alimentar a cabra e você não o fez. Eu tô muito bravo com você. Amanhã vai ser o seu irmão que vai levar a cabra." Então no dia seguinte foi o que o irmão do meio fez. Ele conseguiu achar um lugar numa colina, um cantinho, onde tinham muitas ervas nutritivas e levou a cabra até lá. A cabra comeu até não poder mais e ele perguntou: "E aí, cabra, tá satisfeita?" "Nossa, comi tanto que não cabe mais uma folhinha." "Ótimo, então vamos para casa." Da mesma forma que o irmão mais velho, ele amarrou a cabra no estábulo, o pai chegou e perguntou: "E aí, cabrinha, comeu?" "Não, eu tô morrendo de fome, eu acho que eu vou morrer, não tinha uma folhinha." Furioso, ele também falou que no dia seguinte o irmão mais novo levaria a cabra e que os outros 2 eram 2 inúteis. Então foi o que o irmão mais novo fez. Ele viu que em uma cerca, não muito longe do vilarejo, cresciam ervas frondosas e que pareciam muito apetitosas para uma cabra. Ele então levou a cabra lá e ela comeu até não poder mais. "Está satisfeita, cabrinha?" "Ai, sim, não me entra mais nada, nem uma folhinha." "Ótimo, então vamos voltar para casa." Da mesma forma, ele voltou para casa, amarrou a cabra no estábulo, o pai chegou e perguntou, fazendo carinho na cabeça dela: "E aí, cabrinha, se alimentou?" "Não, eu tô morrendo de fome, eu não comi nada, nenhuma folhinha." Furioso, o homem perguntou aos 3 filhos como eles ousavam tratar o maior bem da família daquele jeito e acabou expulsando os 3 filhos de casa. Os filhos então resolveram que sim, que sairiam de casa e que ainda por cima aprenderiam um ofício para não ter que depender do pai. O filho mais novo tinha uma namorada. Então ele chegou para a menina e falou que ele iria embora, que ele aprenderia o ofício, mas que ele voltaria para o vilarejo, então que era para ela esperar por ele. Ela jurou que sim e os 3 viajaram. O mais velho encontrou um moinho com um moleiro que iria lhe ensinar a fazer farinha. O do meio encontrou em seu caminho um carpinteiro que iria lhe ensinar a fazer os mais belos móveis. E o mais novo acabou se embrenhando pela floresta e não sabia bem ainda o que ia fazer. Então ele deu de cara com um grupo de ladrões que levaram pouco que ele tinha. Muito cabisbaixo, ele sentou por ali numa pedra e ele acabou avistando um cachorrinho que parecia abandonado e se afeiçoou pelo animal. Resolveu ficar com ele e continuou ali andando pela floresta até que o cachorro farejou um cheiro gostoso. Saiu correndo e o rapaz foi atrás. Então o cachorro acabou invadindo uma fazenda e roubando um pão doce que estava em cima de uma mesa dos donos da fazenda e trouxe até o menino. Ele olhou e falou: cachorrinho, isso não é nosso, nós não podemos ficar com ele. Aliás, eu vou te chamar de ladrão. Ladrão, você e eu vamos ali devolver o pão." Então ele passou pela floresta, entrou na fazenda e chamou os donos da fazenda e pediu muitas desculpas, falou que o cachorro tinha levado o pão, mas que ali estava o pãozinho para que eles pudessem saborear, afinal não era dele. O dono da fazenda ficou muito feliz e satisfeito e convidou o menino para lanchar com eles. O menino descobriu que esse homem era alfaiate. Então ele enxergou ali uma oportunidade e perguntou se o alfaiate não queria um aprendiz. E o alfaiate lamentou, mas disse que não poderia pagar pelo serviço, pois ele era muito pobre e já estava devendo. O menino falou que tudo bem, que não queria pagamento. Era só ter um canto para dormir, um pouco para comer e ele aprenderia o ofício, que era o que ele mais queria, e o alfaiate concordou. No começo, o menino parecia não levar muito jeito para a alfaiataria, mas depois ele começou a criar peças extraordinárias.
E um belo dia, o coletor de impostos do reino foi até a fazenda ameaçando tomá-la de volta, pois eles estavam com pagamentos muito atrasados. Mas nesse dia, eles tinham um produto novo a oferecer para o coletor de impostos. Uma calça que o rapaz tinha criado, uma jardineira. A jardineira era uma vestimenta muito útil porque impedia das calças caírem e era confortável e gostosa de se usar no dia a dia. O coletor de impostos gostou tanto que encomendou 10 das peças. E então, o reino inteiro ficou sabendo, ficou muito interessado na peça e todas as pessoas passaram a encomendar muitas peças com o alfaiate. Ele então ficou muito feliz com o menino. Então ele disse que tinha um presente especial para o menino como forma de agradecimento, pois agora não só ele havia pago todas as dívidas, como ele era um dos homens mais prósperos da região. Então ele entregou um saco para o menino, um saco com a boca amarrada, e falou: toda vez que você se sentir ameaçado, você grita: bordão, sai do saco. Bordão é uma espécie de porrete, de cacetete. Então o menino viu com os próprios olhos o bordão saindo sozinho do saco e o alfaiate explicou: esse bordão ele é mágico, ele vai vencer qualquer tipo de briga que você precise enfrentar e eu quero que você o leve, pois a sua viagem de volta é perigosa. O menino agradeceu muito, pegou o bordão, pegou o ladrão, seu cachorro, e decidiu que era hora de voltar para casa, já que ele havia aprendido um ofício e que o seu pai não deveria estar mais tão bravo assim. O pai, por sua vez, estava morrendo de saudade dos filhos e profundamente arrependido, porque no dia seguinte que ele expulsou os filhos, ele mesmo levou a cabra para se alimentar. Achou um canto onde tinha as ervas mais apetitosas e da mesma forma a cabra comeu e ele perguntou: está satisfeita, cabrinha? Ai, muito, não passa mais nem uma folhinha. Só que assim que eles chegaram ao estábulo e ele amarrou a cabra falou: eu estou com muita fome, eu acho que eu vou morrer, eu não tenho nada no estômago. Então o pai percebeu quem era realmente a culpada na situação e deu uma bela coça na cabra. Quanto à namorada do menino mais novo, ela fugia de novos pretendentes como o diabo foge da cruz, e a mãe dela queria muito que ela se casasse, mas ela se manteve firme e disse que esperaria pelo namorado. Para retornar ao seu vilarejo, o rapaz, agora alfaiate, fez o mesmo caminho da ida e deu de cara com aqueles mesmos ladrões. Ora, ora, rapaz, que prazer revê-lo. E o que você tem para nós dessa vez? Esse cachorro pulguento? Sem pensar duas vezes, o rapaz resolveu testar o presente e gritou: bordão, sai do saco. Os ladrões nunca haviam apanhado tanto e saíram correndo desesperados. Ainda no caminho, o rapaz teve uma surpresa maravilhosa. Ele encontrou com os dois irmãos. Só que os dois estavam sentados num tronco de árvore, extremamente cabisbaixos, e ele perguntou o que havia acontecido. Ah, meu irmão, eu nem sei como começar. Nós fomos roubados. Nossa, roubados? O que aconteceu? Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Então o irmão, que era agora carpinteiro, começou a contar que ele havia finalizado o seu aprendizado e que o seu mestre havia ficado tão feliz com o desempenho dele que lhe deu um presente, uma mesinha de madeira simples. Mas quando você dizia mesinha point, as mais finas iguarias apareciam magicamente sobre ela. A mesa era posta e os mais lindos utensílios eram oferecidos, e você podia escolher o que quisesse para comer, e ele havia ficado muito feliz, pois com uma mesinha dessa, ele nunca passaria fome e nem ninguém que lhe fosse querido. Mas então, ele cometeu a besteira de se hospedar numa hospedaria, numa estalagem na beira da estrada, e nessa noite ele falou que ele não comeria a comida da estalagem. Pelo contrário, ele iria convidar todo mundo ali para participar de um farto banquete. Então ele colocou a mesinha ali no meio da hospedaria e falou: mesinha point. As iguarias mais deliciosas apareceram, todo mundo ficou muito feliz e comeu e festejou. Só que no dia seguinte, na hora de ir embora, ele pagou a conta, colocou a mesinha nas costas e depois, no meio da floresta, quando ele parou para comer, ele viu que a mesinha havia sido trocada. Revoltado, ele voltou à estalagem e o casal que era dono da estalagem disse que não, que imagina, eles não trocaram a mesinha. Só que como o rapaz insistiu, eles apontaram uma arma para ele e ele teve que ir embora. Da mesma forma, o outro irmão foi enganado. O irmão que aprendeu a fazer farinha também deixou o seu mestre muito feliz e ele também lhe deu um presente, um burro. Mas não era um burro comum, era um burro que cuspia moedas. E ele não só cuspia moedas, as moedas também saíam por trás do burro.
Era só ele dizer a palavra mágica bric-le-brit, e então saía moeda por tudo quanto é lado. Ele ficou muito feliz e na hora de deixar o burro no estábulo da estalagem, o casal ficou observando e eles viram a hora que o burrinho soltou moedas para que ele pudesse pagar a conta do jantar e a conta da hospedagem. E aconteceu a mesma coisa. Eles trocaram o burro mágico por um burro comum, o rapaz foi tirar satisfação e acabou com uma arma apontada para a cara dele. Ele então desistiu e foi embora muito triste. Então o mais novo pensou: o meu presente pode recuperar os outros dois. Eu vou lá nessa estalagem. Não, irmão, por favor, eles vão te matar. Deixa comigo, vocês me esperem aqui. Ele chegou à hospedagem no fim da tarde, pediu um quarto e disse para o casal o seguinte: olha, eu preciso contar uma coisa pra vocês por segurança, eu peço que vocês me ajudem. Esse meu saco aqui, ele tá cheio de ouro, de prata e de joias. E ninguém pode saber porque eu tô com muito medo de ser roubado. Eu posso contar com vocês? Claro, claro que pode, é lógico. Então ele subiu pro quarto que haviam arrumado pra ele e ele deitou e fingiu que tava dormindo. Na calada da noite, os dois entraram no quarto pra roubar as joias e então o menino gritou: Bordão, sai do saco. O casal levou uma coça tão bem dada que eles saíram correndo desesperados e não quiseram mais saber de nada. Ele então correu para o estábulo, pegou o burro, correu para a cozinha, pegou a mesa e levou de volta para os dois irmãos. Os três então voltaram juntos, felizes da vida para o vilarejo. O pai pediu 1000 perdões. A namorada ficou super animada porque ela iria finalmente se casar com o homem que ela amava. Eles nunca mais precisaram se preocupar com pagamento de impostos, pois eles tinham um burro. Com falta de comida, pois eles tinham a mesinha, e com a segurança do vilarejo, porque eles tinham o bordão, e todos foram felizes para sempre. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, bordão, sai do saco!